universo em desencanto, desencanto, afinal, para a volta ao nosso mundo racional. Está no ar a Rádio Universo em Desencanto Oficial. Ninguém hoje anda sozinho, depois que encontrou a razão. Coração me sentia passando fora do ninho, muito vaguei na amplidão, até que encontrei meu caminho. Pois ninguém hoje anda sozinho, com a luz mais divina nas mãos. O coração me sentia rosa no meio de espinho. Outra mudança se deu natural, até se cumprir meu destino. Lá, lá, iriara, natural, até que encontrei meu caminho. O universo em desencanto é o livro que eu trago na mão. Visão do terceiro milênio, profetizada por João. Nostradamus também viu um anjo, o cavaleiro da redenção. Nostradamus também viu um anjo, o cavaleiro da redenção. Da redenção. Ó meu jardineiro do além, me fez tanto bem, abençoou meu destino. Ó Manuel, meu querido, meu pai, meu amigo, meu velho divino. Salve, queridos telespectadores da Rádio Universo em Desencanto Oficial. É uma grande honra, é uma grande satisfação tê-los aqui acompanhando este programa, as nossas programações em nosso canal. E antes da gente já começar aí essa programação especial que nós preparamos, se inscreva no nosso canal no YouTube, ative o sininho de notificações para receber aí todas as nossas programações da rádio, tá bom? Então, eu sou o Amarinildo Osório, faço parte aqui da Rádio Universo em Desencanto Oficial e hoje estamos aqui com uma bancada de apresentadores e a nossa querida apresentadora Josenilda Feijão, que a gente agradece desde já a presença, para falar sobre um tema muito importante, sobre uma data magna, que é o 2 de setembro, o Dia da Divina Providência. E para falar sobre esse tema, nós reunimos alguns dos nossos principais apresentadores que vão tratar sobre alguns assuntos em específico. Mencionei agora há pouco a Josenilda Feijão, a Josi, que é de São Paulo, capital, em que ela vai falar sobre a luz racional. Na sequência, nós temos um tema sobre o movimento, que será falado pelo Dr. Gabriel Rodrigues, de Minas Gerais. Como terceiro tema, a gente vem aí com o Jefferson, lá de Rio Claro, São Paulo, sobre o reflorestamento. Salve, Jefferson! O nosso quarto tema será sobre os efeitos da energia racional, que será comentado, essa sabatina racional feita pelo nosso querido irmão Alden Vieira, do Rio de Janeiro. E o último tema será comigo, eu vou falar sobre o raciocínio e a racionalização. Desde já, muito obrigado, Jefferson, Josi, Dr. Gabriel Rodrigues e Alden, pela presença de vocês. E agora, para tratar sobre o primeiro tema, eu convido a Josi. É com você, Josi. Salve, obrigada a todos pelo convite, é um prazer muito grande estar aqui. Como o Osório já falou, eu sou Josenilda Feijão, estudante de São Paulo,
Sou também apresentadora do programa Mulheres Racionais, um programa que fala sobre o universo feminino, atrelado à cultura racional, todos os assuntos ligados a esse universo e muito mais, né? Neste programa, a gente tem a participação de muitas mulheres que estudam cultura racional e que contribuem com o seu conhecimento, com o seu aprendizado, dividindo aí com todos nós. Mas hoje, estamos aqui de forma especial para fazer esse programa belíssimo em homenagem ao Dia da Divina Providência. E é esta Divina Providência que eu vou falar um pouquinho aqui, né? Através do meu aprendizado, do meu estudo, da minha leitura, para dividir um pouquinho do que eu aprendi com vocês. Bem, o Racional Superior nos ensina que a luz da Divina Providência será vista por todos. Mas, para que esta luz da Divina Providência seja vista por todos, é preciso que o ser humano tenha convicção do conhecimento racional. E aí existe uma diferença, que é uma diferença bastante relevante, que é estar de posse da luz da Divina Providência e ver corpos de luzes no universo, né? E por que eu digo isso? Porque a luz racional já está na Terra, se apresentando de diversas formas, de diversas maneiras, de diversas cores, né? Muitos veem, outros não. Mas nós também aprendemos que, para estarmos de posse da luz racional plenamente, precisamos ter convicção do que é cultura racional e estar de posse da vidência racional. Porque a luz racional, ela entra no fluido da pessoa, desligando o fluido elétrico e magnético e vinculando a pessoa totalmente à luz racional. O que é a luz racional? A energia racional. Que são os corpos racionais? São corpos de energia racional, que a sua formação é corpo de energia, são corpos de energia. E esses corpos de energia já estão na Terra por todos os lugares, né? Muitos veem luzes no espaço e chamam de cometa. Um cometa, como é chamado aqui, nada mais é do que uma luz racional, sim, se apresentando na Terra para chamar a atenção. E aí, muitos olham para a belíssima imagem do Cruzeiro do Sul, aquelas estrelas que ficam no universo, no céu, na realidade, e olham como se fosse uma bela composição estrelar. Realmente é. Mas ali é um marco simbólico, sim, da cultura racional. O Racional Superior nos ensina que o Cruzeiro do Sul é o símbolo do divisor de águas, né? Representa, sim, a luz racional. E como estar de posse da luz da Divina Providência, né? Uma vez o vivente obtendo a vidência racional após o desenvolvimento do seu raciocínio, a sua convicção sobre a cultura racional, ele passa a ter a evidência racional. E ele passa, sim, a receber a luz da Divina Providência todo o tempo. E dentro desta luz vem uma divindade, dentro desta luz que ilumina o ser humano, este ser que já está com a vidência racional, vem uma divindade que se comunica com esse aparelho para orientá-lo em todos os sentidos aqui, em vida na matéria. E é através de receber esta luz que nós somos capazes também de enxergar o mundo racional. Mas a luz racional já é vista por muitos. E esse assunto eu estou falando aqui com base no terceiro da obra, no quarto da obra, o oitavo da obra, e o terceiro da réplica. Todos esses assuntos falam sobre a luz racional, que é uma luz que ela vai tomando de conta do vivente. No começo, e isso eu estou falando do estudante, primeiramente. No começo, o vivente vai vendo uma luz fraquinha, que aparece aqui, ela pisca, aparece como uma correntinha, aparece de diversas cores para alguns. Conforme a formação fluídica, magnética, é necessário o habitante se apresentar com uma outra cor.
ela vai se apresentando. E conforme o vivente vai se desenvolvendo e vai desenvolvendo o seu raciocínio, a sua evidência, essa luz vai se tornando cada vez mais intensa, né? Mais presente. E aí o vivente até adquirir a sua evidência, onde ele passa a receber a luz da divina providência, de forma completa, como eu já expliquei anteriormente. Mas o racional superior também nos ensina, nesses livros que eu mencionei, que a luz racional já está sendo vista em vários lugares do mundo. E ela aparece de diversas formas, como eu falei antes, para chamar a atenção. Muitos estão com o livro na mão, outros não estão, e outros se aproximarão do livro e pegarão no livro após identificar a luz racional nos céus, no universo, porque cada vez mais essa luz se tornará presente, porque o racional superior também nos ensina que existem mais habitantes do mundo racional na Terra do que habitantes na Terra. E esses habitantes são formados de corpos de energia, e eles estão por todo lugar, porque a fase é deles, a fase racional. E eles estão divulgando o livro Deus, o livro da cultura racional, o nosso bem maior, de todas as formas. A propaganda ela é feita de todas as formas. Então, a luz racional vai se apoderando devagar do vivente. Inicialmente, o vivente não consegue ver mesmo, porque o vivente está tão ligado ao campo material, está tão pesado nesse campo material, nessas duas energias elétrica e magnética, que é preciso uma continuidade na leitura e um desenvolvimento para que você consiga ir se desligando dessa energia para começar a ver a luz, né? E muitos, ao verem a luz inicialmente, pensam, nossa, já estou vendo a luz. Mal sabem que esta luzinha que aparece tão pequenina e muitas vezes piscando daqui ou dali, não é nada perante o grande poderio da luz racional que nós estaremos de posse ao obter a luz da divina providência quando tivermos a evidência racional. E para adquirir a evidência racional só depende de cada um, porque cultura racional, o desenvolvimento do raciocínio, da evidência, do aparelho e a desmaterialização do raciocínio só é obtida através do próprio esforço do ser humano. Porque está aqui na Terra, sob o comando dessas duas energias, ser formados por ela, receber a influência delas todo o tempo, é uma grande barreira para seguirmos racionalmente. Não é fácil se desligar dessas energias e se ligar à energia racional. Então, o maior interessado é o próprio vivente, que tem o raciocínio materializado aqui, ó, a glândula pineal. E através disso, da sua leitura, do seu estudo e de todo o contato com tudo que é de racional, porque tudo que é racional desenvolve o nosso raciocínio. Ele vai se desenvolvendo gradativamente, cada vez mais vai sendo tomado por essa luz, que inicialmente ninguém vê, né? E depois ele é tomado por esse foco de luz, como também explica no primeiro volume da obra, né? E o que é a imunização racional? É um foco de luz da parte racional, que nós só estaremos iluminados totalmente por esse foco quando estivermos imunizados. E, primeiramente, com a evidência racional desenvolvida. Então, a luz da divina providência nada mais é do que o estado máximo da luz racional sobre o ser humano. A luz da divina providência é a luz racional, é a energia racional, que toma de posse do vivente através de uma divindade, aliás, trazendo uma divindade para orientar este vivente, este aparelho, em todos os sentidos da sua vida. Então é muito lindo, porque quem tem esta evolução não pode contar para ninguém. Quem não tem, tem interesse em ter e sabe que precisa ler e se desenvolver, mas também precisamos ter ciência que a fase é racional. E por ser racional, os habitantes do mundo racional estão aí, se materializando como cometa, como luzes,
né, como ser este ou aquele, corpos de luzes de formas diferentes, porque eles precisam chamar a atenção daqueles que ainda não conhecem a verdadeira fase da natureza, que é a fase racional. Então, eu não vou me estender muito aqui, porque esse programa aqui é muito lindo, vai ser muito lindo, tem muita coisa aí para a gente ouvir dos nossos colegas, mas eu acho que uma síntese, né, do que é a luz da divina providência, do que é a energia racional, do que é a luz racional, que a gente está falando da mesma coisa aqui, do mesmo sentido, de formas diferentes, né, considerando a evolução, para que todos nós saibamos o que nós devemos fazer para poder chegar neste estágio de grandeza maior, de ter uma divindade, uma entidade do mundo racional, falando conosco todo o tempo enquanto nós estivermos aqui, em vida de matéria. Não tem coisa melhor que isso. A melhor coisa que isso é voltar definitivamente para o nosso mundo de origem. Mas como nós sabemos que existem os estágios, né, de retorno, assim como tivemos os estágios da descida, teremos estágios da subida também. E agora eu vou parar um pouquinho por aqui para que meus irmãos possam também falar um pouquinho sobre esse lindo assunto e outros que são tão relevantes quanto. Nossa, Josi, quantos ensinamentos e quanta sabedoria racional nessas tuas primeiras palavras, que para nós, estudantes de cultura racional, que também já temos aí a nossa evolução, nosso desenvolvimento, nos faz aprender muito mais, né, porque é um resgate daquilo que a gente aprende diariamente nos nossos estudos racionais. E assim, ainda para fechar um pouco mais, assim, para encerrar, vamos dizer assim, a tua fala, você trouxe já alguns livros, né, que já tem uma sequência, né, alguns já, para quem já está numa sequência de leitura, de estudo, e a gente sabe que o primeiro livro, o livro base, né, para quem vai iniciar os seus estudos, é o primeiro volume da obra, né, onde já, desde o início, ao longo desse livro, já se fala sobre a luz racional e como está em contato com a energia racional. Inclusive, em todos os livros, nós temos esse portal, esse pórtico, isso aqui que representa essa luz racional. Então, eu queria que você também aproveitasse, né, esse momento para fazer uma divulgação também para quem ainda não conhece este livro, e de uma forma, né, assim, mais sintética, né, vamos dizer, o que é a luz racional, e você até trouxe já muito bem esse conhecimento, que até pessoas que não conhecem cultura racional já viram a luz racional. E a gente sabe o que, e vão saber de fato o que é essa luz lendo esse livro, não é isso? É verdade. Bem, para você que não conhece cultura racional é um conhecimento da natureza, não é religião, não é seita, não é doutrina, não é filosofia, não ataca, não ofende, não humilha, não é contra ninguém, não é contra nenhuma religião, porque não é religião, não é contra nada e é a favor de tudo. E o que é este conhecimento? Este conhecimento traduz a origem e o destino da humanidade, de onde nós viemos, para onde nós vamos, o porquê do sofrimento, da morte, das divergências das religiões, das guerras e de todo o malefício que existe na humanidade. E por que só agora que esse conhecimento veio à tona? Porque tudo se transforma, né? Se nós olharmos para trás, nós vamos ver que existiram várias fases na natureza. As fases do homem da pedra, dos selvagens, as fases onde os reis e as rainhas governavam, as diversas fases que, se eu for mencionar aqui, são muitas, e todos conhecem muito bem. E todas essas fases, elas tinham um amparo de um campo energético, que hoje, na cultura racional, nós aprendemos que é energia elétrica e magnética. A energia elétrica, que é do bem aparente, e energia magnética, que é energia do mal, né? Que a gente ouve traduzido aí em diversas religiões, com diversas nomenclaturas, mas é o mal e o bem.
E o bem não é esse bem não é o bem verdadeiro. Porque se ele fosse o bem verdadeiro, ele não era mutável. Então, essas energias são responsáveis por todo o nosso campo emocional, pela nossa formação material, nosso corpo. Elas interferem diretamente na nossa mente, no que fazemos, porque são responsáveis pelo pensamento, pela imaginação, e também são energias que estão por todo o universo, no astral térreo, no espaço, e se materializam de diversas formas, através do campo invisível, para também influenciar o ser humano. Então, cultura racional é isso. A cultura racional explica onde tudo para, a cultura racional continua, a cultura racional, ela é responsável por explicar a verdadeira fase atual da natureza, que é a fase do terceiro milênio, a fase racional, a fase onde todos vão poder desenvolver o seu raciocínio, a fase de fraternidade, de bondade, de amor, de paz e do equilíbrio verdadeiro, onde estamos tomados por uma energia pura, limpa e perfeita. Então, se quiser saber um pouquinho mais, porque não dá para falar tudo aqui, você pode ler os livros Universo em Desencanto, pode acompanhar os nossos canais no YouTube, em todas as redes sociais também. Temos a Rádio Universo em Desencanto Oficial, temos um canal da Voz do Raciocínio, que são todos esses meios, né, de comunicação, essas redes, podem ajudar você a entender um pouco mais sobre esse conhecimento. Mas eu convido você a adquirir o primeiro volume, que nesses canais você também terá acesso no nosso site, Rádio Universo em Desencanto Oficial, www.cultura racional, você também consegue adquirir o primeiro volume. E para quem já é estudante, eu volto a dizer, se você quer aprender um pouco mais sobre a luz racional, você vai encontrar no primeiro volume da obra, no terceiro volume da obra, o quarto volume da obra, o oitavo volume da obra, que é praticamente inteiro falando sobre luz racional, o terceiro da réplica, e muitos outros livros, mas eu acredito que com a leitura desses livros você vai ter um pouco mais de extensão sobre um pouquinho de cada assunto que eu falei, decorrente da luz racional. Salve! Salve, muito obrigado, Josi. E só reforçando, a cultura racional é um conhecimento que nasceu no Brasil, que está presente em todo o Brasil e fora do Brasil, em vários países. A gente se reúne por meio de caravanas, fazendo divulgações nas cidades. E se você quiser ter acesso, adquirir os livros Universo em Desencanto, você pode acessar o nosso site oficial na internet, que é o www.universoemdesencanto.com.br. A gente vai colocar aí na legenda a descrição aqui do vídeo, e também o www.culturaracional.com.br. Esses são os dois únicos sites oficiais da cultura racional. E nós temos também uma livraria oficial, onde são distribuídos os livros originais da cultura racional, a Livraria Correio, que fica em Santo Amaro, São Paulo, e você também pode fazer o pedido de livros pelo número do 0800, que é o 0800 761 7215. 0800 761 7215. E é isso, né, gente? Se você quiser saber mais sobre esse grandioso conhecimento, acesse aí nossos canais oficiais ou entre também em contato aí por meio dos canais da Rádio Universo em Desencanto Oficial e também pelo canal da Voz do Raciocínio. E como nós estamos falando aí sobre a luz racional, sobre esses diferentes movimentos que acontecem na natureza e que tem uma compreensão sobre uma perspectiva racional e também sobre esse campo, né, aqui terrestre, eu convido agora o Dr. Gabriel Rodrigues para falar um pouquinho deste assunto.
É com você, doutor Gabriel. Salve, meu povo, um prazer muito grande, uma alegria imensa estarmos aqui novamente falando de cultura racional, que é um dos assuntos, talvez o assunto que a gente mais gosta de falar, que passa horas, passa dias, a gente está ali conversando. Não vou ter que passar porque é muito gostoso, muito legal, porque conversas racionais, sabatinas racionais, significa, se traduz, se reflete em desenvolvimento racional. Diante disso, obviamente, gostaria de me apresentar. Algumas pessoas já me conhecem, mas talvez você pode não me conhecer. Sou o Gabriel Rodrigues. Alguns me chamam aí como doutor Gabriel, mas eu não tenho tantas formalidades não, tá bom, pessoal? Porque todo mundo é igual, todo mundo está no mesmo nível, independente, não é um título que vai nos diferenciar, porque a gente estamos todos no mesmo contexto, que é buscando desenvolvimento racional. E hoje aqui eu irei discorrer um pouco sobre o movimento como condição do nosso desenvolvimento, tá? No 17º do histórico, tem uma passagem muitíssimo relevante, que eu vou até ler para vocês aqui um pedacinho, para vocês conseguirem entender, acompanhar o meu raciocínio, o que eu quero sistematizar aqui para vocês, para a gente ter um enfoque muito grande de como o movimento faz parte da nossa evolução. Na realidade, movimento é evolução. E diante do que o Racional Superior coloca nos livros, nesse trecho, ele fala que nós não podemos ficar parados. Estagnação é um reflexo de atraso, é um reflexo de algo que não quer progredir, que não quer evoluir, que não quer se aprimorar, porque tudo na natureza trabalha dentro dessa ótica, dentro dessa lógica de movimento, de desenvolvimento. E aquilo que está parado é improdutivo, aquilo que está improdutivo não tem desenvolvimento. É aquele velho ditado, né? Água parada dá dengue, né, meu povo? E aqui eu vou ler um trechinho para vocês verem aqui comigo como que se sintetiza isso que eu estou dizendo. E por isso, abre aspas, né, do 17º do histórico. Quem lê vai encontrar as mesmas palavras que eu estou passando aqui. E por isso, não sabe que coisa alguma para, e por isso tudo evolui, tudo progride, tudo muda, tudo na natureza é assim, até chegar ao seu determinado e verdadeiro fim, que é a volta de todos para o seu verdadeiro mundo de origem. Então, todos esses que param, julgam que sabem demais, estão contra a evolução natural da natureza, porque a natureza não para, a evolução natural da natureza é permanente, e por isso está aí as transformações de velho para o novo. Tudo se transforma sem parar. E por isso o sol não para, fazendo seu giro sem parar. A lua não para, mudando de quarto sem parar. Como quem diz, tudo muda. Como quem diz, tudo se transforma. Como quem diz, tudo é uma coisa só. Em transformações sempre. Coisa alguma para. Os planetas não param. Na Terra a água não para, correndo sempre, descendo sempre. E coisa alguma para. O sol faz o seu giro sem parar, sempre girando. Mas os bichos vaidosos param de estudar, param de ler, julgando e pensando que sabem demais pela vaidade e de verdade não sabem coisa alguma. Olha só que interessante, olha só que lição forte, e é com base nessa lição que eu quero pontuar algumas coisas. Olha só, gente, é uma grande chamada de atenção para mostrar que dentro desse funcionamento que a gente vive da deformação, muito embora sendo uma deformação, nada para. Tudo está em constante evolução, porque a natureza, ela vive de evolução. A natureza, ela se aprimora dentro do seu grau evolutivo. E diante desse cenário, nós, produtos dessa natureza, não podemos parar também. Nós devemos continuar, nós devemos seguir em frente com o nosso desenvolvimento racional, sobretudo, principalmente porque quando a natureza nos demonstra que todo o seu funcionamento é constante, é contínuo, não para, nós devemos também, como bons filhos dessa natureza, também continuar o nosso desenvolvimento, continuar o nosso aprimoramento. E é muito interessante, porque o Racional Superior ele coloca de uma forma que nós não observamos a natureza, nós não observamos a nossa mãe, porque se a gente observasse, iríamos entender que ela é pautada, ela encontra-se embasada nessa lógica de desenvolvimento. Tudo se transforma, e tudo se transforma para melhor. Ah, Gabriel, eu acho que não é. Eu só vejo tudo piorando, as coisas atrasando. Óbvio que não. Até um tempo atrás a gente estava em fase de animal racional, e hoje em fase racional. Tudo isso pela transformação, pela evolução da natureza. Se a natureza evolui, se nada para, se o sol não para, se a água não para, se a lua não para, se a natureza não para, quem somos nós para ficarmos parados? Quem somos nós para não estudar, para não desenvolver, para não crescer? E quando o Racional Superior coloca isso, com todo entendimento interpretativo, é em todas as áreas da vida. Nós não podemos parar, nós não podemos nos estagnar, nós não podemos
não é nem nos acomodar, mas se você está em um contexto, poxa, minha vida não evolui, minha vida não anda, porque você está parado. Olha, a própria frase já traz a solução da resposta. A minha vida está parada. Porque você está parado e não é para estar parado, é para estar em movimento, porque na natureza tudo está em movimento, tudo está em aperfeiçoamento, tudo está em desenvolvimento. E nós temos sim que nos atentarmos, abrir a nossa percepção para esse fator importante e colocar isso como um ponto essencial da nossa existência. Não podemos ficar parados. Nós temos que desenvolver, nós temos que crescer, nós temos que expandir, nós temos que aprimorar aquilo que já está bom em prol de um movimento natural da natureza, de transformação, de evolução, de subir cada degrau a fim de buscar a nossa melhor versão, a nossa versão mais lapidada, mais polida, racionalmente, sobretudo. Eu vejo que é uma grande lição, um grande ensinamento que a gente tem a entender e aprender mediante a observação da natureza, porque nada na natureza para e, portanto, nós não podemos parar também. Eu vou ser um pouco mais breve aqui, mas eu creio que eu consegui sintetizar muito bem esse recado, que a gente está sempre em movimento, porque movimento representa evolução dentro da nossa ótica natural da natureza aqui. Salve, salve! Salve, salve! Nossa, que fala objetiva e com tantos significados, com tanta representatividade, e realmente, né, olhar para os movimentos da natureza é olhar para a nossa evolução, para o nosso eu, e olhar para a natureza em si, que ao longo do seu processo de deformação vem sofrendo muito com a ação humana. E é fazendo um link, o Dr. Gabriel, com essa tua fala, que eu convido agora o Jefferson para falar sobre um tema, né, acho que é muito importante, e que é um tema central, um tema universal, que é a questão do reflorestamento, e que dentro da cultura racional merece, né, uma atenção muito especial, porque nos traz uma compreensão sobre a vida, a organização e os seres vivos. Salve, salve a todos, que prazer estar aqui junto com vocês nessa bancada racional da Rádio Universo em Desencanto Oficial. Uma honra muito grande. Eu faço parte do programa Arte para o Bem, da radionovela, né, do quadro Radionovelas Racional, com meu parceiro e amigo, nosso amigo, Luiz Garcel, lá de Curitiba, Paraná, né? Muito bem. Eu escolhi esse tema porque é um tema que sempre me faz muito bem, e nos meus 22 anos de estudo de cultura racional, né, que a gente vem estudando e estudando, quando eu li essa lição do racional superior, né, no seu livro da réplica, número 5 da réplica, ele todo ele, e todos os livros da réplica, que são também 21 livros, né, como a obra tem 21 livros, a réplica 21, a tréplica, né, também 21, ele trata muito da questão da natureza. O racional superior é como se ele desse voz à mãe natureza, né? E eu venho de uma geração dos anos 60, 70, do hippie, né? Eu quase fugi deste mundo para as montanhas do Oriente, né, do Tibete, né, por ver, né, a ingratidão do mundo ocidental com a natureza, que é muita poluição, muita destruição das árvores, do meio ambiente. Então, quando eu li essa lição, eu fiquei extremamente convicto do poder da cultura racional e do seu, realmente, do seu cuidado, né, de nos salvar. E realmente, como a Josi comentou aqui, da luz, né, que a luz da divina providência, a luz racional, venha nos orientar, nos salvar, para que nós tenhamos atitude, porque não é uma salvação de salvação, né? É de atitude, é de orientação. É um plebiscito da natureza. É um plebiscito. É um julgamento final, porque não vai haver fim de mundo. Agora a gente pode se acabar com essas mudanças radicais, que a vida continua, que nem o doutor Gabriel comentou, o movimento continua.
A vida é eterna, a vida é movimento. Então, nós precisamos continuar racionalmente, senão a gente fica pelo caminho. Então, indo para o assunto, sem mais delongas, eu gostaria de ir lendo alguns trechinhos desse livro para reforçar essa importância que ele fala do reflorestamento, que é onde está a nossa saúde, o prolongamento dos anos de nossas vidas aqui na Terra, de toda a humanidade. Então, ele diz assim, ó, na página 29 do livro 5 da réplica, na lição Como eliminar as doenças e conservar a saúde da humanidade. Então, ele começa, o racional superior. A natureza é boa por isso, é a mãe geradora e criadora. É a mãe que mantém toda a humanidade e toda a bicharada. É uma mãe que merece todo respeito, e todo respeito é pouco à mãe que alimenta todos, mantém a vida de todos, dá tudo a todos, a troco da ingratidão. A ingratidão é pelo desrespeito dos abusos constantes de fabricações monstruosas contra as leis naturais. O livre-arbítrio inconsciente na prática do mal e no desenvolvimento do mal. O livre-arbítrio na prática do bem, tudo belo, tudo bem, mas o livre-arbítrio na prática do mal, tudo mal, tudo pior para pior. E é causa e efeito. A cultura racional sempre nos atenta para a questão da causa e efeito. Não existe efeito sem causa. Então, os nossos passos, as nossas atitudes são fundamentais para que o nosso futuro seja o melhor possível. Né? Então, está aqui um alerta com a questão, porque livres somos todos. A vida é livre, a vida é movimento, a vida é ir. Né? Mas nós temos que ter consciência racional. E não só um pensamento positivo e fé e esperança que vai ficar tudo bem. Tem que pisar direito na roda da vida. Então, aqui o grande alerta. Continuando, ele diz aqui na página 30, no parágrafo 3º, 4º e 5º. Então, diz assim, por favor. Então, vive a humanidade sofrendo as consequências dos seus abusos, da sua inconsciência, por não respeitar a mãe criadora, abusando demais contra as leis naturais da natureza mãe que mantém tudo e todos. E assim, a atmosfera envenenada envenena o organismo, envenena o cérebro, e o cérebro envenenado se torna um cérebro com ação do mal, por estar envenenado. O cérebro envenenado está mal, evolui mal, progride mal, e só tem a essência do mal, por só respirar o mal, que é a atmosfera poluída pelo envenenamento dos gases artificiais. A violência do mundo, ao mundo em desequilíbrio, a depressão, as esquizofrenias, as doenças mentais, o desequilíbrio humano está na poluição. Nós estamos destruindo o nosso jardim, nós estamos destruindo a nossa mãe terra. Nós nascemos. E cultura racional, ele explica também direitinho que o espermatozoide, que vem do papai e vai para a mamãe, e a mamãe gera essa vida, ele é feito de 7 partes da natureza, da mãe natureza, do Sol, da Lua, das estrelas e planetas, e embaixo, água, terra, animais e vegetais. Olha a ingratidão que temos com a geração de vida, quando nós destruímos a própria manutenção dessa vida. Claro que o pensador tem que acreditar no fim do mundo. Não tem raciocínio, não tem lógica, não tem noção de onde veio, nem de cima e nem de baixo. Mas reforçando com o racional superior essa necessidade de cuidarmos da mãe natureza. Então ele diz assim na outra página, que é a página 34, que eu fiz uma marcação toda aqui para eu não me perder nessa emoção toda,
né, de falar desse tema que para mim é muito importante, né, que é na página 34, 33, onde ele diz o seguinte: a devastação da flora medicinal que transmite a essência medicinal para a conservação da saúde do animal racional. No devastar ou no devastamento da flora medicinal, houve o transtorno e o desequilíbrio da saúde de todos, deixando de respirar os remédios transmitidos pela flora para a conservação da saúde e a estabilidade do corpo e da vida. A inconsciência levou a humanidade a destruir a sua própria saúde, a sua própria vida, ficando desguarnecida e desamparados do oxigênio medicinal, transmitido pela flora medicinal. Olha que coisa incrível. O reflorestamento é uma coisa... Agora, onde eu queria chegar nesse ponto, meus irmãos, é que o reflorestamento é uma coisa necessária para a saúde do ser humano. O vegetal, cada um transmite a sua dose vibratória da sua essência salutar para a estabilidade da saúde de todos. Crimes cometidos contra a saúde da humanidade hoje sofrem as consequências por não terem mais o que guardava e guarnecia a saúde humana. Tudo que existe na natureza é porque é preciso. O vegetal é o protetor da saúde e da vida humana. Por isso, nele está a flora medicinal. Mas a incompetência, a ganância, a ambição, a vaidade derrotaram a saúde da humanidade e criaram doenças monstruosas e o envenenamento do corpo. O animal racional tem que passar a realmente ser um aparelho racional. Porque nós estamos colocando em risco a nossa vida e a vida da natureza, dos animais, dos vegetais, com esse nosso progresso desenfreado. Seguindo já para e dando um encerramento, gente, eu chegar aqui na página 34, que ele diz o seguinte, reforçando, né, a necessidade do reflorestamento. Ele diz: há grande necessidade do reflorestamento da terra para a conservação da saúde. Toda árvore transmite a sua dose fluídica medicinal para ser respirada por todos. Toda árvore tem o seu cheiro, seu perfume, seu aroma, é uma vida conservadora de vidas por ser um remédio da flora medicinal. Então, há necessidade de arborizar a terra por todos os cantos, por todos os lados, por todos os centros populosos, por todos os arrabaldes, enfim, para a conservação da saúde de todos e terminar todos esses males, todas essas doenças que vêm destruindo a vida humana. Olha o que ele diz: arborizar tudo para que o ar se torne um ar medicinal, pelos fluidos e a respiração da flora vegetal, para que todos refloresçam com bastante saúde e uma vida satisfatória, que a saúde não há dinheiro que pague. É verdade, né, meus irmãos? A saúde é tudo, é uma riqueza. Sem saúde a gente não consegue nada, com todo o dinheiro que tem, e tá difícil. Só para encerrar, ele diz aqui, já na outra lição do mesmo livro, na página 37, que ele continua, né, dizendo: a serventia da flora medicinal e vegetal para que foi feita, né? Para a nossa saúde, né? Então ele diz aqui, já na primeira página, 37, o verdadeiro remédio natural vem da flora vegetal por meio da respiração. A pessoa respira a essência da conservação da saúde transmitida pela respiração da flora vegetal. Porque tudo que tem vida, respira. A boca foi feita para o alimento do suprimento do organismo do corpo. E o nariz
foi feito para receber, respirando, a conservação da saúde transmitida pela respiração da flora medicinal. Então, o nariz para a conservação da saúde e a boca para o suprimento e o abastecimento da máquina humana. Há 3 décadas, onde eu fiz parte da onde eu pratico, onde eu comecei minha profissão há 40 anos, mas há 30 anos, basicamente, eu percebia a luta desse grupo de profissionais da arte do teatro, artistas, intelectuais e pessoas da cultura, né? Como eles gritavam a necessidade de que os governos tomassem cuidado com a questão do desmatamento. Mas era um grupo pequeno. E essas pessoas, eles eram perseguidos naquele momento. Essas pessoas que gritavam a defesa do meio ambiente, da flora, dos povos nativos, dos animais, eles eram perseguidos, foram perseguidos em épocas de ditaduras. Como se eles estivessem coibindo o progresso da humanidade. O movimento do progresso, não é, doutor Gabriel? Né? O movimento da vida. Então, como equilibrar o progresso, né, e a natureza? Gente, eu tive no Japão, num determinado momento, na década de 80 também, e onde eu vi eu tive uma visão impressionante. Por quê? A evolução tecnológica deles, e de cidade, de ruas, e pontes, e túneis, e metrôs, e tecnologia e tudo mais, é totalmente engajada com a natureza. Eles têm um respeito à natureza muito grande. Aí eu falei, poxa, então por que isso, né? Por quê? Eles são uma ilha em volta de mar, dentro dessa ilha montanhas com rios. Então, eles não têm como criar gado, como plantar de uma maneira grande. Então, eles precisam, o mínimo pedaço de terra, de mata, de vegetal que eles têm, ser conservado, apesar da necessidade de evoluir, de crescer, de progredir. Então, eu vi uma necessidade de conviver entre o progresso e a natureza. E também pela bomba atômica. Depois de 1945, onde o racional diz, né, que a mudança de fase de 1935, já em 1938 começa a Segunda Guerra, 10 anos depois de 1935, o átomo explode em Hiroshima e Nagasaki. E 2 cidades evaporam. Não é que elas explodem, elas evaporam do planeta. E o racional diz também no histórico, para a gente, que ele fala, onde vocês chegaram? Vocês chegaram num átomo para se autodestruir em grande escala. Mas o que me conforta, como eu estava falando, que 30 anos depois, e já estudando cultura racional, que foi o que me deu equilibrou, de ver tanta abuso do ser humano e autodestruição e irracionalidade, que o ser humano, jamais eu ouvi o ser humano falar tanto em defesa do meio ambiente e estar tentando trocar de energia. Ainda tem muito que melhorar, mas eu sinto que a fase, como o doutor Gabriel comentou aqui também, essa fase racional está em movimento. Já não somos mais animais racionais, já somos aparelhos racionais. Então, eu sinto que a cultura racional está vigente em nossas vidas. E nós vamos transformar a Terra num paraíso racional. Enfim. E que não existe fim de mundo. Porque, como ele é o dono do mundo, ele não vai deixar alguns acabarem com o mundo, que é do racional superior, né? Com certeza. É isso. Reflorestamento já! Que lição, Jefferson. Acho que é uma grande lição, sim, com certeza, para a gente aprender, principalmente com tudo isso, a respeitar a natureza humana e principalmente a natureza geradora e criadora de tudo. E, inclusive, né, José, lembrei agora, porque, assim, essa lição, para mim, é a tua cara, né? Como que a gente pode, então, vencer tudo isso? E é justamente a lição que nos mostra, né? Só se vence com a natureza, né? É isso, né, José? Exato, essa lição é muito linda, né?
Só se vence com a natureza e todos no mundo fora do natural. O natural do mundo é torto. Fala bastante trecho, né? Que faz menção ao que o Jefferson Lopes falou em relação a essa aproximação com os meios naturais, né? E é muito lindo isso, porque o racional superior também nessa linha nos ensina, né? Tem até um trecho que ele fala na lição Todos no Mundo Fora do Natural, né? Ele abre aspas, eu, racional superior, e todos do astral, aos obedientes tudo daremos, mas os desobedientes, esses não podem contar com o povo do astral. Ele fala isso após mencionada a importância do respeito às leis naturais, que condiz não só a essa questão do reflorestamento, mas também a própria forma de viver, né? Então, convido vocês a visitar lá o primeiro volume, onde tem essa lição que é muito bonita, muito esclarecedora, e tem uma outra lição também, que fala sobre os gases do carbono, né? Do quanto é prejudicial à saúde. Essa lição, que também está no primeiro volume da obra, se eu não me engano, ela fala muito do que o Jefferson falou, né? Que a própria respiração nos meios muito urbanos, onde existe pouco contato com a flora medicinal, é responsável por muitas das doenças que estão aí pelo mundo afora, não só as doenças mentais, as doenças respiratórias, a criação dos vírus, né, em função desse desequilíbrio, né, onde abandonaram não só o meio natural, mas o meio, a própria condição natural de respirar um oxigênio puro, oriundo da mata, da natureza, para estar em contato com esse mundo tão artificial, né, que é esse meio urbano. Então, é muito bonita essa lição que o Jefferson leu também, e essa lição que tem no primeiro volume, que fala sobre esse afastamento, né, da natureza, né, a influência do gás carbônico na nossa saúde. Não sei se é no primeiro também, mas é na obra que eu lembro, Josi, que ele diz, e as pessoas estão saindo dos grandes centros e procurando os bosques. Exato. As cidades que têm os bosques, né? Quer dizer, a natureza está nos caminhando, né, para essa saúde, né? E já existe, né, até pesquisas, principalmente depois desse momento de reclusão que a gente viveu aí nesses 2 anos, né, 2020 e 2022, que eu prefiro não falar o nome, mas depois dessa reclusão, já está identificado que é um êxodo, meio que um êxodo urbano iniciando, né? Isso. Muita gente indo para os interiores, né, para cidades menores, com mais contato com a natureza, até a forma de trabalhar por ter mudado também, né? Porque muitos têm agora o trabalho remoto, trabalham de casa, isso também proporcionou com que as pessoas também pudessem ter uma qualidade de vida, né? Então, eu acredito mesmo, no decorrer dos anos que estão por vir, num êxodo urbano. Aquele êxodo rural que houve lá atrás, eu acho que o que vai ocorrer é um êxodo urbano. Mas isso é o que eu acho, né? Não está escrito no livro. Josi, quantos comentários interessantes, e a gente vemos mais uma vez que tudo está interligado. O Dr. Gabriel começou falando sobre a questão dos movimentos e de como o racional superior nos chama a atenção. Não nos chama atenção, não, porque, na verdade, a gente sabe que ele respeita o livre-arbítrio, né? Mas ele nos orienta no sentido de que, racionalmente, a gente tem que fazer por onde para ter todas as conquistas na nossa vida e atingir o desenvolvimento do raciocínio. E nesse sentido, dessa mudança dos movimentos que acontecem na natureza, o Jefferson vai trazer um assunto muito importante,
que é a questão do reflorestamento, que é entender a natureza em sua origem primária, na sua forma natural, e o quanto a ação humana tem degradado a natureza em si. E a Josi traz um comentário, né, muito interessante, que eu pedi para ela falar a respeito dessa lição, que é que só se vence com a natureza, é que esses movimentos e esse reflorestamento, ele só se concretiza justamente com a natureza, entendendo a sua verdadeira origem. E é falando em natureza que eu chamo agora o nosso intervalo musical, com a música que diz muito a respeito sobre esse assunto. Fique ligado aí na nossa programação, que a gente já volta daqui a pouquinho falando nesse programa em homenagem ao dia 2 de setembro, ao Dia da Divina Providência. Salve! Natureza, dona da minha vida, o meu maior desejo era saber o porquê fizeste a minha vida, sendo tu, natureza, a dona de tudo e de todos. Foi você que me gerou. Você que me mantém, é você a dona de todo sentimento. Por isso me oriente em pensamento, o meu comportamento, o meu procedimento. Quero respeitar e obedecer você. Quero seguir sua orientação, natureza, natureza, natureza. Porque foi você que me gerou. Respeitar e obedecer você. Quero seguir sua orientação, natureza, 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 natureza. Salve, queridos telespectadores da Rádio Universo em Desencanto Oficial, você que está acompanhando esse programa em homenagem ao dia 2 de setembro,
o dia da divina providência. Agradecemos muito aqui o seu carinho, a sua audiência, por estar nos acompanhando hoje nesse programa muito especial que foi feito aí com muito carinho para você. Nós já tivemos aí as participações agora da Josenilda, do Jefferson Lopes e do Gabriel, do Dr. Gabriel Rodrigues. E agora, eu vou mudar um pouquinho a nossa dinâmica, eu havia anunciado que eu faria o encerramento do programa, e, na verdade, eu vou fazer a minha parte agora, eu vou falar sobre o meu assunto, e quem vai fazer o encerramento do programa é o nosso querido irmão Alden Vieira. Eu vou falar, gente, um pouquinho sobre um assunto que nesse último mês eu tenho acompanhado ao longo dos meus estudos racionais, que é sobre o que é o raciocínio e o que é a racionalização. E o que o racional superior nos esclarece como um ponto principal é que numa ótica daqui do campo material, a racionalização ela é entendida primeiramente sob uma perspectiva, vamos dizer assim, sociológica, filosófica, científica. E a verdadeira racionalização, ela só acontece com a cultura racional. E dentro desse processo de racionalização é que o racional superior nos diz que o homem, ele nunca teve conhecimento ou um conhecimento limitado sobre a verdadeira racionalização. E que essa racionalização, ela só se dá a partir do momento em que a gente se conhece racionalmente. E o se conhecer racionalmente é o verdadeiro ponto positivo da vida. E esse ponto positivo da vida, ele só é conhecido através do desenvolvimento do raciocínio. E através do desenvolvimento do raciocínio, dos conhecimentos dos estudos da cultura racional, a gente vai ter um conhecimento verdadeiro das coisas. A gente vai saber entender o que é o pensamento, o que é a imaginação, e como que funciona as suas mecânicas. E por que a gente, então, quando o racional superior fala que a gente só vai ter conhecimento verdadeiro sobre a racionalização com a cultura racional? É porque a verdadeira racionalização, ela só inicia com a fase racional, em 1935. Então, como que a gente poderia dizer que nós conhecíamos, que nós éramos racionais, que a gente vivia num mundo racionalizado, sendo que essa fase, ela só iniciou em 1935? Então, gente, o racional superior nos diz que a fase da racionalização, ela só pode existir com o desenvolvimento do raciocínio. E, inclusive, já lá no 5º volume da obra, ele nos diz o seguinte, na página 285, abre aspas. A racionalização do animal racional depende do conhecimento racional, que é a razão da origem do animal racional. Vindo de fora este conhecimento, pois não podia partir do animal racional, por o animal racional não conhecer a razão do seu ser. Por isso, sempre falaram na racionalização, mas nunca puderam encontrar o princípio básico desse ser, por desconhecerem a razão do seu ser, a razão de serem animais racionais. A luta da ciência e do conhecimento científico e filosófico sempre foi muito grande, para ver se descobriam a razão da origem do animal racional, mas nunca conseguiram, porque não dependiam do animal racional, por este não conhecer a origem do seu ser, que ser, o ser racional que deu origem ao animal racional e que ninguém se conhecia. Fecha aspas, 5º volume da obra, páginas 285 a 286. E foi justamente isso que eu falei. De fato, essa racionalização ela só vai acontecer na fase racional e com o desenvolvimento do raciocínio. Então, gente, nós tivemos uma primeira fase
que foi regida por uma energia, que foi a energia magnética. A segunda fase, que é a fase do pensamento, que era regida e que foi regida pela energia elétrica, que é uma fase ainda em resquício, ou seja, em uma fase de transformação. E agora nós temos uma terceira fase, que é a fase racional. E é nessa fase que nós vamos conhecer o nosso verdadeiro mundo de origem, é que nós vamos aí desenvolver o nosso raciocínio. E aí lá no 133 do histórico, inclusive, ele nos diz o seguinte, que máquina nenhuma funcionou fora da sua fase. Então, para a gente ter uma fase de desenvolvimento da fase da imaginação, onde a gente vai desenvolver a fala, por exemplo, então a fase da fala só foi desenvolvida nessa fase e foi todo um processo até que a gente pudesse chegar ao desenvolvimento da fala. A fase do pensamento, que é a segunda fase, que é regida pela energia elétrica, nós tivemos aí, de fato, o desenvolvimento do pensamento. E agora, a terceira fase, que é a fase da racionalização, a verdadeira racionalização, é que nós vamos desenvolver aí o nosso raciocínio. E aí eu quero fazer aqui um link com o que a Josi já trouxe, com o que o doutor Gabriel trouxe, e o Jefferson também trouxe, é que tudo, gente, para que a gente possa conseguir desenvolver o nosso raciocínio, a gente depende dessa vida. A gente depende de desenvolver esse ser primário, esse ser genuíno, que é o nosso elo de ligação com o mundo racional. E aí o racional superior nos diz o seguinte, que a vida é a coisa de maior valor que existe na matéria, porque nela está um habitante do mundo racional materializado em forma de raciocínio. E quem vive, aquele que passou a se conhecer, vive a favor da natureza. E quem vive a favor da natureza tem tudo de bom, tem tudo de belo, tem tudo de sublime na sua vida. E aí, quando a gente retoma esse entendimento sobre o que era a racionalização, durante muitos milênios de anos, o homem sempre olhou para o firmamento, e até antigamente, antes de entender esses corpos de luzes, né, Josi, que hoje a gente soube aqui, entendemos de fato o que eles são, mas muito antes disso, a gente olhava para esse grandioso universo, e o homem começou, desde o início da sua história, a se questionar sobre tudo isso. E por que ele não tinha um esclarecimento sobre tudo isso? Volto a dizer, porque somente com a fase da racionalização, a fase racional, é que trouxe com isso a revelação de tudo, do porquê, de toda essa mecânica, de como que funcionou a fase do magnético, como que funcionou a fase do elétrico, e como que se transformou para a fase racional. E aí, doutor Gabriel, já encerrando a minha fala, quando a gente pensa a questão dos movimentos como um todo, que é você entender esse conhecimento em sua essência, o racional superior nos diz no 134 do histórico, sobre a grandiosidade, que quem estuda cultura racional se torna uma potência de cultura racional. Então, veja ainda, né, que, como nós sabemos ainda racionalmente, essa potência é de uma forma muito humilde, é de uma forma muito simples, como nós estamos hoje aqui, dentro dos nossos conhecimentos, que temos muito que ainda aprender. Ele é fundamental entender esses movimentos, estar em harmonia com a natureza para atingir o nosso desenvolvimento. E tudo que eu falei aqui, gente, sobre o que é o raciocínio, o que é o dono da vida e o que é a verdadeira racionalização, ela está numa sequência de livros que começa no 130 do histórico e vai até o 140.
Então, ao longo dessa sequência de livros inteiro, o Racional Superior vai falando sobre o raciocínio e o que é a racionalização dos povos. Espero que vocês tenham gostado desse conhecimento. Eu acho que trazem muitas informações sobre o nosso verdadeiro eu, sobre a nossa identidade, e fique ligadinho aí na nossa rádio, que a gente já volta e vamos mais aí a um breve intervalo musical. Salve! Caminhando nesse mundo de ilusão, quantas passadas em vão, mas eis que chegou a luz divina e a estrada ilumina, clareando a razão. Mas eis que chegou a luz divina e a estrada ilumina, clareando a razão. Caminhando, caminhando nesse mundo de ilusão, quantas passadas em vão, mas eis que chegou a luz divina e a estrada ilumina, clareando a razão. Mas eis que chegou a luz divina e a estrada ilumina, clareando a razão. Ciente dessas mágoas pequeninas, só hoje eu entendo que passei. E agora só me ligo lá em cima, a verdade me domina. Obrigado, eu acordei, eu acordei. Agora só me ligo lá em cima, a verdade me domina. Obrigado, eu acordei. Caminhando, caminhando nesse mundo de ilusão, quantas passadas em vão, mas eis que chegou a luz divina e a estrada ilumina, clareando a razão. Mas eis que chegou a luz divina e a estrada ilumina, clareando a razão. Ciente dessas mágoas pequeninas, só hoje eu entendo que passei. E agora só me ligo lá em cima, a verdade me domina. Obrigado, eu acordei, eu acordei. Agora só me ligo lá em cima, a verdade me domina. Obrigado, eu acordei. Caminhando, caminhando nesse mundo de ilusão, quantas passadas em vão, mas eis que chegou a luz divina e a estrada ilumina, clareando a razão. Mas eis que chegou a luz divina e a estrada ilumina, clareando a razão. Salve, queridos telespectadores da Rádio Universo em Desencanto Oficial. Estamos aqui, como já anunciamos, fazendo um programa em homenagem ao dia 2 de setembro, ao Dia da Divina Providência. E eu convido agora para fazer as suas palavras, para tratar sobre o seu assunto, que ele selecionou aí com muito carinho para a gente, o nosso irmão Alden Vieira. Salve, Alden, seja muito bem-vindo, meu irmão, e desde já muito obrigado pela sua presença aqui na rádio. Salve, meus irmãozinhos. Como sempre, é um prazer, é uma honra, é uma felicidade muito grande, e eu quero agradecer essa oportunidade de participar desse brilhante programa da Rádio Universo em Desencanto Oficial. Quero falar também para vocês que hoje acho que eu estou emprestado aqui, não é? Que eu sou do programa da Voz do Raciocínio, mas eu acho que o Diogo não vai se incomodar, não é verdade? Por a gente estar aqui dando essa humilde colaboração, não é? Que, acima de tudo, o racional, ele é humilde, né? Nós, leitores de cultura racional, a gente sabe que a gente tem um tesouro nas mãos, não é? Mas esse tesouro que nós temos nas mãos nos dá bastante humildade, não é? Nos dá bastante simplicidade, porque agora a gente já pode entender o que acontece ao nosso redor.
Eu quero fazer uma saudação especial também para todos os nossos irmãozinhos que estão nos acompanhando, os nossos audientes, como fala o nosso querido maestro Paulo César. Eu estou agora roubando essa frase dele aqui. E, meus irmãozinhos, eu estou tendo um privilégio aqui de estar participando desse programa com uma bancada incrível. A gente vê que são estudantes profundos da obra Universo Desencanto de Cultura Racional. Então, cada um dentro do seu ofício, cada um dentro da sua ótica, tem uma visão de cultura racional, mas a gente vê que elas estão sempre se convergindo. A gente vê que cultura racional é uma coisa só, cultura racional veio para unir, cultura racional veio para somar. Quando a nossa irmãzinha Josi fala de luz, da divina providência, puxa, ela veio aqui nos iluminar, não é verdade? Quando o nosso irmãozinho, doutor Gabriel, fala do movimento, tudo está em movimento, tudo está em evolução, ou para cima ou para baixo. A nossa grande oportunidade agora é subir, é evoluir. Nós vamos para cima. E outro ponto também muito importante, que o Jefferson abrangeu, sobre o nosso reflorestamento, nós cuidarmos da natureza. Aí a gente se reporta lá atrás como foi o início. Lembra como foi o início? Uns tantos entraram por uma parte da planície que não estava pronta para entrar em progresso. Então veio se transformando, se degenerando. É a nossa natureza, é a nossa terra, é o nosso planeta. Agora, através dessa luz que está nos iluminando, ou a gente consciente dela ou não, está promovendo que nós tenhamos, o ser humano, atitudes para fazer esse processo de reversão, que é a verdadeira agora racionalização. Então, é tudo já encaixado, as peças se encaixam. Então, quando a gente fala nos efeitos da cultura racional, da luz racional na vida da gente, é isso que a gente vê. Essas ações positivas que fazem com que cada vez mais nós tenhamos uma vida melhor. Isso em todos os aspectos. Até, como nosso irmãozinho Jefferson falou, até politicamente, nós estamos presentes aqui com governadores, com governantes que fazem projetos incríveis para toda a sociedade. Isso é muito importante. É um processo de conscientização, é um processo também de preservação das nossas vidas aqui no planeta com qualidade. Porque a gente sabe também que ele vai acabar. Ele vai acabar. Lógico, ele vai se transformar. Não vai ser agora. Vai ser com o tempo, muito tempo. Conforme ele mesmo diz nos livros. Né? Surgiu e, naturalmente, também vai ter que regressar, como todos vão regressar, porque o livro não é o Brasil em desencanto, não é a Terra em desencanto. O livro é o universo em desencanto. Então, todos estão se desenvolvendo, todos estão retornando para o ponto de origem. Então, é uma evolução só, são uns puxando os outros. Nós que estamos aqui agora tendo essa felicidade de conhecer, nós temos que aproveitar esse ciclo de evolução, esse movimento de evolução, porque talvez seja a nossa única e última oportunidade do regresso. Agora, para quem ainda não conhece cultura racional, o primeiro volume, você já vai ter assim uma visão solar de onde nós estamos. Por que nós viemos para aqui? De que forma? O que nós estamos fazendo aqui? Por que nós aqui vivemos num mundo de discórdias, de desentendimentos, de conquistas, de guerras? Às vezes guerras que não levam a nada. Por que cada vez mais a gente menospreza as nossas vidas? Que é o bem maior que nós temos, a nossa vida, porque é o nosso passaporte para o nosso retorno ao nosso mundo de origem. Então, aos poucos, a cultura racional, através do livro Universo em Desencanto, vai conscientizando o ser humano dessa grande realidade.
passando pelas fases da filosofia, da religião, da ciência, e cultura racional veio complementar, veio nos dar esse esclarecimento geral. E, além de tudo, ela nos dá um equilíbrio, nos dá um conforto. Porque, na verdade, qual ser humano quer sofrer? Ninguém quer sofrer. Quem quer viver uma vida atribulada, com dificuldades? Ninguém quer. Com doenças? Ninguém quer. Porque é a vida do desequilíbrio das energias eletromagnéticas. Então, a cultura racional, através da energia racional, que é uma energia pura, limpa, perfeita, veio para nos curar, veio para nos libertar. Então, vamos aproveitar essa oportunidade para aqueles que não conhecem, conheçam, independe das convicções filosóficas, religiosas, científicas, é uma complementação. Então, através da cultura racional, como ele vai desenvolver o raciocínio do aparelho, da máquina, nós vamos ter condições de entender melhor as nossas convicções religiosas, filosóficas e científicas. Nós vamos também conseguindo descobrir também muitas causas de muitas doenças através do desenvolvimento da energia racional, da cultura racional. Agora, outro ponto muito importante também, que eu acho que é o mais importante deles todos. Como surgiu cultura racional na Terra através do livro Universo em Desencanto? Teve um porquê, teve uma causa. Todos perguntam, como é que foi? Surgiu porque um habitante do mundo racional veio nos trazer esse conhecimento, porque nós não tínhamos condições de romper essa camada de energia eletromagnética que estava dentro da nossa cabeça, do pensamento e da imaginação. Nós não tínhamos condições de desvendar isso. Nós tínhamos um limite, porque o aparelho estava limitado a essas vibrações, a essas frequências. Por isso que veio um habitante do mundo racional, materializou-se em forma de ser humano, adotou o nome de Manuel Jacinto Coelho e trouxe essa cultura racional, trouxe a luz da divina providência para providenciar todos os nossos questionamentos que nós tínhamos aqui nesta vida. Então, por que ele veio fazer essa missão? Por que ele tem essa missão? O que ele vai ganhar com isso? Assim, puxa, será que o nosso planeta Terra faz tanta falta desse pedacinho que foi deslocado do mundo racional e veio parar aqui? O nosso pálido ponto azul, como os cientistas já estão dizendo, que é um pontinho ínfimo dentro do universo. Qual é a razão? Será que está fazendo falta? Não, esse pedacinho que está fazendo falta lá para o quebra-cabeça. Não, é o amor que ele tem por nós, a energia maior, a energia da divina providência, que vai providenciar, além do retorno, o nosso bem-estar. Foi a luz, é a luz que Manuel Jacinto Coelho trouxe para nós e materializou na obra de cultura racional, de Universo de Desencanto. Presente maior do que esse não poderia ter para a gente. Não poderia ter para a gente. A gente ter a oportunidade de praticamente sermos os primeiros a conhecer o nosso retorno. Dessa forma, verdade que existiram os grandes filósofos, os grandes religiosos, que viveram na fase de pensadores. Até grandes pensadores que existem hoje, na modernidade, mas são grandes pensadores. A cultura racional vem nos ensinar a raciocinar. Então, vai nos tirar dessa vibração, dessa frequência de pensamento e de imaginação. Então, através dessa sintonia, olha, a gente descobre tudo. A gente consegue definir tudo, como muito, muito bem foi dito pelo Jefferson, pela Josi, pelo Gabriel, pelo Osório, sintetizando o que é a cultura racional.
E agora, de onde ela veio, e por que ela veio, e quem trouxe cultura racional para, a gente pode dizer até de um sentido lato mesmo da palavra, nos salvar, nos tirar daqui, nos tirar dessa caverna. Como dizia Platão, tirar dessa caverna, a caverna de Platão. Então, nós vamos ver a nossa verdadeira luz, a nossa verdadeira energia, a nossa verdadeira frequência, que através do ler ou reler, nós vamos nos curando de todos esses males, que é o efeito prático também da leitura dos livros do Universo em Campo, enquanto estivermos aqui, equilibrar as nossas vidas, dar um equilíbrio físico, moral, financeiro, trazer um conforto relativo às nossas necessidades. Porque sem isso, porque se não são desfeitos esses problemas que a gente tem do dia a dia, nós não vamos ter condições de desenvolver o nosso raciocínio. Nós não teremos tranquilidade para poder entender o que é a racionalização. Então, a energia racional nos dá isso. Então, que dizer? É perfeito, é brilhante. Então, só vai saber quem tiver a oportunidade de ler. Às vezes, para você ter a comprovação de algum tipo de experimento, não basta apenas palavras. Então, você vai ter as provas e comprovações em você, na sua vida. Você lendo, você estudando, você evoluindo. Então, através da leitura, você vai entrar em contato nessa frequência, nessa vibração da energia racional, que é nova, uma outra frequência. Aí você vai ter as provas e comprovações em você. Aí você vai ver a grande verdade que é a energia racional, através do livro Universos em Campo. Para quem conhece, sim, tem que ter cada vez mais a persistência. Tudo na vida é adquirido através da persistência. Imagine vocês quantas eternidades nós passamos até nós chegarmos agora nesse momento em que nós estamos. Muitas eternidades. Não vai ser de uma hora para outra também, na primeira leitura, que nós vamos nos ligar ao mundo racional, vai chegar essa energia enorme dentro da gente. Não, ela é aos poucos, ela vai se aproximando da gente. Aos poucos, o nosso rádiozinho, o nosso aparelhozinho, vai ficando sintonizado nessa frequência e vai nos orientando, vai nos evoluindo, vai nos dando uma paciência, né? Que é sempre dito pelo racional superior, a paciência, a persistência e a obediência. E continuando a fazendo os nossos afazeres naturalmente. Nós vamos também tendo uma evolução material dentro dos nossos ofícios, né? Nas nossas profissões. Nós temos aqui na bancada dois advogados, dois brilhantes advogados, né? Doutor Gabriel Rodrigues, né? Doutora Josenilda. Então, cada um dentro da sua profissão, do seu ofício, vai atingindo também um conforto relativo às necessidades, vai tendo também um espaço que muitos estão procurando também. A gente sabe que o desemprego é enorme, mas a gente também tem que acompanhar as mudanças. A gente tem que evoluir também materialmente. É uma evolução que vai em conjunto. A sua profissão, né? O seu trabalho, o seu emprego, como também a parte também da cultura racional. Porque racional é isso, nada vai cair do céu. Não existe efeito sem causa. Tudo a gente tem que plantar para colher, em tudo. Não é? Então, meus irmãozinhos, e que bom participar dessa bancada, que bom ouvir vocês, né? Que bom ouvir vocês, que a gente sempre está aprendendo alguma coisa com outro irmão que tem uma outra visão, uma outra ótica, um outro sentimento também. Uma coisa que o racional superior sempre fala, se não houver sentimento, não há desenvolvimento. Você não está sentindo. Não é verdade? É a mesma coisa que você fazer um casamento sem amor.
não é? Então, na cultura racional, não, é um casamento que há com amor, com sentimento, com sensibilidade, entende? Com vibração, sabe? Com convicção, com consciência de que você sabe que é uma grande verdade que está se revelando para nós nesse momento. Por isso que a gente tem essa vontade de fazer o programa, de divulgar a cultura racional, que, na verdade, esse programa é de divulgação de cultura racional. Hoje, eu estou no meu estado, Jô está no dela, o Osório no estado dele, Jefferson, doutor Gabriel, e daqui a pouco a gente também tem outros países também que querem entrar também aqui com a gente, conversar com a gente. Não é? Eu acho muito importante. Com Hoje, certeza. existem milhões de leitores de cultura racional. Milhões. Nós agora nos conhecemos. Então, a internet está sendo muito boa, um vínculo, um meio de comunicação, né? Excelente. Então, a comunicação vai longe, vai rápido. Daqui a pouco a gente vai ter que aumentar a nossa tela aqui, que a gente já está recebendo comunicação das pessoas lá de fora, que possam participar também e têm curiosidade de saber mais, de conhecer É mais. verdade. Como foi o início, entende? Eu me lembro da minha leitura do primeiro livro, eu, bem novinho ainda, entende? Mas eu senti uma grande mudança de como a minha vida foi sendo encaminhada, né? na minha formação profissional, como foi evoluindo, na minha parte também familiar, a parte financeira, foi se ajustando aos poucos, não é? Que na cultura racional não é um impacto, tudo é natural. A natureza, ela trabalha naturalmente, não é? Tudo evolui naturalmente. Como eles sempre falam, olha, gente, você cresce, não sentiu que você cresceu. Depois que você cresce, vê, puxa vida, como é que eu cresci? Não é? Então, a nossa vida é assim mesmo. Quando você chega no estágio de hoje, assim, puxa, o Jefferson, um leitor de 20 e tantos anos, e há 19 anos atrás, você tinha um pensamento, você tinha uma condição, você não estava num determinado ponto, não houve uma mudança, não é? Nessa mudança, hoje a gente sente a mudança. Puxa, como eu mudei. E principalmente quando a gente vê também nossos amigos também, às vezes de profissão, que ficaram parados, estagnados naquelas posições, não quiseram conhecer algo novo. A gente está aberto para o novo. Então, o ser humano curioso, que é a natureza do ser humano, tem que saber o que é o novo. Não, vamos ver, vamos pesquisar para ver o que fala. E vai se surpreender quando começar a conhecer esse novo. Não é dizer que as pessoas vão deixar as suas convicções, não é? Que às vezes tem muitas convicções que são limitantes. Não, vamos expandir essas convicções. Não é? Às vezes não vamos largar, não precisa. Tem uma coisa, os espiritualistas não precisam. Tudo tem uma continuidade. Né? Porque as vibrações continuam, os seres dos espaços estão aí, a hierarquia é muito grande. E todos eles estão evoluindo junto conosco. Todos eles. Porque é o universo em desencanto. Da mesma forma que nós desconhecemos a nossa origem, os seres do espaço também desconhecem. E eles ajudam a gente na medida que eles podem. E à medida também que a gente entenda a existência deles e a influência deles. Tem isso. As pessoas mais sensíveis conseguem captar, conseguem detectar, sabem também a missão deles. E a fase racional está em pleno vigor, através da leitura Universo Desencanto. Mais uma vez, agradeço pela participação e sempre que puder, sempre que for convocado, estarei à disposição, Osório. Meu irmão, nossa, quanta sabedoria nas suas palavras, pelo tempo de cultura racional, por ter tido a oportunidade de conviver com o nosso mestre e dado, principalmente, é claro, né, o seu
capricho, né, o seu desenvolvimento mesmo como um todo. E uma coisa que me chamou a atenção na sua fala, né, você falou realmente muito importante esse aspecto de que realmente o estudante ele é responsável pelo seu desenvolvimento, por resolver as questões da sua vida, né? A natureza tem tudo para dar a todos. E o Dr. Gabriel, vou chamar ele agora para falar também um pouquinho mais a respeito, que o Dr. Gabriel, ele é um jovem, né? Um jovem estudante de cultura racional, muito desenvolvido, a gente percebe pelas suas palavras, pela forma como ele se porta, né, durante a vida, nós que temos a oportunidade de conviver mais próximo, e qual que é a visão dele em relação a isso, né, de como que ele percebe, né, que os efeitos da energia racional na sua vida, né, e de como que isso pode beneficiar a juventude como um todo. Então, Osório, eu posso dizer que é fundamental esse contato que eu tive com o conhecimento racional, que eu tenho com o conhecimento racional desde muito novo, porque desde sempre eu tive uma elucidação, um esclarecimento, um direcionamento muito claro do que eu devo fazer, de como eu devo me pautar. Muito embora eu ainda não tivesse uma maturidade tão aflorada, porque não se dá para esperar tanto assim de uma criança, de um ser que ainda está em desenvolvimento, mas já nesse princípio eu já pude sentir um desenvolvimento, uma evolução, tanto é que felizmente eu atribuo isso ao conhecimento racional. Eu não tenho nenhuma depressão, nenhuma crise de ansiedade, que é uma coisa que pega muito essa juventude de hoje em dia, porque eu me sinto muito preenchido. E eu vejo que, em muitos casos, algumas coisas, algumas naturezas de cunho emocional, elas despontam na gente pela falta de algo do nosso ser, e eu me sinto muito preenchido, muito abastecido, protegido, sobretudo, sabendo que eu tenho com quem contar, onde me agarrar, que é o que é tão bem dito no livro, e eu atribuo tudo que eu sou hoje, de fato, ao desenvolvimento racional, ao contato que eu tive desde muito cedo, a essa evolução, a esse acompanhamento e a essa função que existe entre o meu ser e o conhecimento racional, porque eu não consigo ver minha vida sem o conhecimento racional, eu não consigo desenvolver os meus passos sem considerar o conhecimento racional em tudo que quer que eu faça. Portanto, eu vejo que isso, em um movimento lógico, só resultou em evolução, em positividade, em paz interior, que é o que contribui para eu poder conquistar aquilo que é de material, vamos colocar assim, né? Porque primeiro a gente tem que estar bem dentro para a gente poder fazer aquilo que tem que ser feito fora da gente. E o conhecimento racional, ele trata de fazer, de fato, essa manutenção, essa construção, essa lapidação interna, para que eu esteja bem comigo mesmo, para que eu, de fato, me sinta abastecido, preenchido, e isso faz com que eu não tenha que buscar preenchimento em nada de fora, que muitas vezes para a juventude pode ser uma droga, pode ser um desequilíbrio, pode ser o desenvolvimento de uma doença, e em função do conhecimento racional do livro Universo Desencanto, eu não tenho nada disso, eu só tenho a agradecer. Que relato bonito, né? Assim como o Dr. Gabriel, quantos outros nós, estudantes, né, antigos e mais novos, temos aí as nossas provas e as nossas comprovações do quão esse conhecimento é verdadeiro, do quão esse conhecimento é transformador e faz aí muitas grandiosas mudanças em nossa vida. Algumas sutis e outras realmente muito grandiosas. Vamos agora ao nosso último intervalo musical e a gente volta no próximo, último bloco, para fazer o encerramento desse programa. Muitos caminhos andei, muitas estradas abri, muitas muralhas eu vi em cada estrada. Por muitos anos sofri, sem ter nas mãos o que sei. Por muitas vezes chorei, por quase nada. E nas andanças que fiz, uma certeza restou, que esses meus descaminhos a um caminho levou.
nas andanças que fiz, uma certeza restou, que esses meus descaminhos a um caminho levou. Hoje sou um estudante da nova cultura atuante, de um mundo acima dos céus, que mandou seu representante, o emissário lindo de Deus. Vejo essas luzes dançantes, são nossos irmãos habitantes de um mundo acima dos céus, discos voadores brilhantes, clareiam a chegada de Deus. Muitos caminhos andei, muitas estradas abri, muitas muralhas eu vi em cada estrada. Por muitos anos sofri, sem ter nas mãos o que sei. Por muitas vezes chorei, por quase nada. E nas andanças que fiz, uma certeza restou, que esses meus descaminhos a um caminho levou. E nas andanças que fiz, uma certeza restou, que esses meus descaminhos a um caminho levou. Hoje sou um estudante da nova cultura atuante, de um mundo acima dos céus, que mandou seu representante, um emissário lindo de Deus. Veja essas luzes dançantes, são nossos irmãos habitantes de um mundo acima dos céus, discos voadores brilhantes, clareiam a chegada de Deus. Veja essas luzes dançantes, são nossos irmãos habitantes de um mundo acima dos céus, discos voadores brilhantes, clareiam a chegada de Deus. De Deus. Voltamos, gente, com o nosso último bloco desse programa, com certeza maravilhoso. Esperamos que todos vocês tenham gostado. Deixem aí o seu comentário nesse programa de hoje, em homenagem a essa data magna, essa data tão importante, que é o 2 de setembro, o Dia da Divina Providência. E aproveitando uma novidade aqui, que vamos anunciar agora, em outubro, a nossa querida rádio vai estar completando 2 anos de atividades. E para celebrar essa data, nós vamos fazer aqui um sorteio de um kit da rádio especial, e nesse kit ele vai conter uma camiseta da rádio, um bloquinho de anotações, uma caneca personalizada e o primeiro volume da obra. Como é que você faz para participar? É muito simples. Nesse programa aqui, na descrição dos comentários, você vai colocar o seu nome e a sua cidade. Basta somente isso para você participar. Então, coloca o teu nome, o teu e a sua cidade aqui nos comentários, que no programa do dia 4 de outubro, que nós vamos gravar, para o Dia da Cultura Racional, é o dia que a gente comemora os 2 anos da nossa querida rádio, a gente vai fazer o sorteio desse kit, ó, participa, deixa aí o teu comentário, e lembrando que não precisa fazer muitos comentários, eu quero fazer 5, 6, 7, escreveu um comentário, você já está participando, tá bom? E agora, nos nossos encerramentos, eu quero chamar aqui primeiro a Josenilda para fazer as suas palavras finais de agradecimento, né, a conclusão dessa edição. Obrigada, Osório. Olha, realmente foi incrível esse trabalho.
essa conferência racional, que, por incrível que pareça, é de grande aprendizado. Quando a gente ouve cada um falando, a gente tira um sumo, né? A gente extrai um conteúdo que a gente para e fica, nossa, mas é verdade, eu nunca tinha visto isso. Então, eu posso dizer que eu tive essa percepção quando eu vi o Alden, quando eu vi o Jefferson, o Gabriel, e quando eu vi você, Osório. É claro que cultura racional é isso, né? A gente está aprendendo constantemente, e eu queria agradecer essa oportunidade de estar aqui com vocês, participando desse programa tão importante, né, que vai ser divulgado no Dia da Divina Providência, onde a gente comemora essa data magna, e queria agradecer a você, ouvinte, telespectador, que sempre está nos acompanhando, a Rádio Universo em Desencanto Oficial. Agora nós vamos ter uma nova formatação também de vídeos mais curtos, para aqueles que estão com o horário um pouco mais apertado, né? E essa programação, esses vídeos mais curtos, eles vão trazer a síntese de alguns conteúdos, bem direto ao ponto, então vocês vão também tirar bastante proveito. Obrigada por estarem nos assistindo. Não esqueçam de comentar para participar do sorteio. Não esqueçam de dar aí a sua curtida e de compartilhar também o nosso conteúdo. Obrigada. Salve. Nós que agradecemos, Josi. Muito obrigado. Agora, Jefferson. Não, desculpa, doutor Gabriel. Pessoal, só até agradecer, tá, por esse programa maravilhoso que foi hoje. A gente pôde discorrer sobre diversos assuntos racionais, dos mais variados, mas que, no fim das contas, todos se encontram e se complementam, se conversam de uma forma muito positiva, porque racional é uma coisa só, né? Só tenho que agradecer por essa oportunidade, por estarmos aqui nesse momento, por poder fazermos o que nós mais gostamos, que é falar de cultura racional, e espero estar aqui também para as próximas oportunidades. Contem sempre comigo, e é um prazer estar aqui nesse momento de evolução, nesse momento de gratidão, nesse momento de crescimento, sabendo que todos nós aqui estamos saindo muito melhores, muito mais evoluídos do que quando entramos. É isso, salve, salve, uma boa semana racional e até a próxima. Salve, meu irmão. Também muito obrigado pela tua presença aqui, pelas tuas palavras, por compartilhar conosco aí tantos conhecimentos racionais. E agora sim, nosso irmão Jefferson, que fala com tanta sensibilidade sobre a natureza e tem, assim, acho que isso muito no seu eu, por estar ligado muito pelo seu trabalho, ligado à arte, né? E a arte é tudo, a arte é vida e a arte também é natureza. As suas palavras de agradecimento, meu irmão Jefferson. Nossa, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com você, Osório, com a Josi, o Gabriel, o doutor Gabriel, com o Alden. Nossa, que prazer grande de estar aqui com todos e na Rádio Universo em Desencanto Oficial, né? E ao Racional Superior, à Mãe Natureza, uma oportunidade sem igual. É uma prova de que nós estamos indo bem, estamos desenvolvendo, né? Mas eu queria encerrar minha gratidão, ainda reforçando a importância do conhecimento de cultura racional. Esse aqui é o livro primeiro da obra, né? Onde o iniciante vai começar por esse livro aqui, o primeiro livro da obra, onde numa primeira lição, já quando ele diz aqui, advertência, eu só vou ler um parágrafo para não me estender, ele diz o seguinte, o racional superior, abre aspas, a vida e a organização dos seres orgânicos são de uma forma tal que os seres orgânicos fazem confusões com a vida. A vida tem as suas organizações muito claras para quem sabe viver, mas para quem não sabe viver, torna-se desorganizada e os seres orgânicos imperam no digladiamento e na digladiação da vida. Então, a cultura racional, o Universo em Desencanto, vai nos explicar, vai nos ensinar como estarmos, né, em conformidade com as organizações da vida. E aí, tudo correr muito bem, né, como a gente já vem provando em nossa própria vida, no nosso desenvolvimento racional, né?
Salve a todos, muito obrigado pela audiência, muito obrigado à Rádio Universo em Desencanto Oficial, a todos da bancada pela oportunidade de passarmos aqui esse tempo junto. Muito obrigado. Salve. Salve, meu irmão. Agora as palavras finais de agradecimento, nosso querido irmão Alden. Muito obrigado mais uma vez por essa oportunidade de estar conversando sobre cultura racional, divulgando cultura racional, aprendendo cultura racional com todos os conferencistas e pedindo também a todos vocês que estão nos assistindo que façam seus comentários, compartilhem esse programa, que é uma forma também de fazer uma propaganda para que as nossas vozes elas sejam também ouvidas e a nossa imagem também seja vista por muitas pessoas, muitos irmãozinhos que estão precisando da cultura racional. Eu queria também fazer o meu encerramento. Eu vi um pedacinho aqui do 15º volume da obra. Bem pequenininho, não vou ler o parágrafo todo, não. Para tudo e para todos há remédio. E o remédio está em mãos de todos. Conhecer cultura racional já está o remédio. Agora tem que conhecer mais um bocadinho. Esse, então, já é uma tônica em nossas vidas, não é? Que ele fala o seguinte: e assim, o mundo racional e todos em festa pela mudança de todos para o seu verdadeiro mundo de origem. Então, festas para todos os cantos. Imagina, meus irmãozinhos, a gente poder festejar em saber quem nós somos, em saber que nós temos uma vida aqui, acima de tudo, uma vida de abundância, uma vida feliz. Então, é agradecimento puro, não é? Então, aqueles que não conhecem, conheçam cultura racional, sintam a veracidade da energia racional, não é? As minhas palavras para a gente poder encerrar essa nossa apresentação de hoje. Muito obrigado pela oportunidade. Salve. Salve, meu irmão. E aqui nos nossos agradecimentos finais, a gente, é claro, não poderia deixar de agradecer, querido ouvinte, querido audiente, como diria o Paulo César, né, que nos acompanha aí na rádio, aí desde o início conosco, vendo as nossas programações e com certeza o quanto que a gente evoluiu e quanto a gente, ao longo desse processo, trouxemos vários programas que trataram de assuntos diversos e que com certeza trouxe conhecimentos, esclarecimentos de cultura racional. Um agradecimento especial a vocês que estiveram aqui conosco hoje, Josi, Dr. Gabriel, Jefferson e Alden, compartilhando um pouco aí dos conhecimentos de vocês. Foi um dia muito produtivo e que essa programação chegue aí com esse mesmo entusiasmo aos nossos telespectadores. Agradecer a toda a nossa equipe também, porque hoje aqui só está parte dela, mas nós temos uma equipe muito grande, né? Além dos apresentadores e apresentadoras, tem todos os apresentadores dos quadros que compõem os programas. Um agradecimento especial, é claro, também à nossa direção do Retiro Racional, esse projeto que é apoiado pelo Retiro Racional, esta rádio que é de propriedade do Retiro Racional, é mais uma forma de divulgação. Então, assim, os nossos agradecimentos, como sempre, pelo apoio, né, por tudo que tem feito, né, a direção, para que esse conhecimento chegue cada vez mais a novas pessoas. E eu deixo aqui também um agradecimento especial ao Luiz Garcel, que é o nosso editor, é ele que faz com que esse programa tome um formato mais atrativo, ele que faz a edição das imagens, do som, ou seja, ele que faz com que o programa aconteça e com isso, né, ele chegue aí através das nossas plataformas. Encerrando, né, chegou sim agora o fim do nosso programa, agradecer como sempre a Mãe Natureza, que nos possibilitou essa oportunidade, e é falando sobre a Mãe Natureza que eu encerro esse programa com uma citação do 134, volume do Histórico, página 134. A mensagem é bem objetiva e também muito grandiosa. Abre aspas.
Quem rege ligado à natureza, rege com a maior força do universo, porque com a natureza ninguém pode. Fecha aspas. Salve! Quero dar os parabéns à humanidade pela fase que entrou a governar. É a fase consciente racional, onde todos vão se encontrar. Que linda apoteose racional, União e a paz universal. desencanto, desencanto, veio o livro Universo em desencanto, desencanto, afinal, para a volta ao nosso mundo racional, uma luz está brilhando no universo, uma luz nunca vista sem igual, é a luz da salvação da humanidade, é a luz racional, é a luz racional. Desencanto, veio o livro Universo em desencanto, desencanto, afinal, para a volta ao nosso mundo racional, uma luz está brilhando no universo, uma luz nunca vista sem igual, é a luz da salvação da humanidade, é a luz racional, é a luz racional. desencanto, desencanto, veio o livro Universo em desencanto, desencanto, afinal, para a volta ao nosso mundo racional. Está no ar a Rádio Universo em Desencanto Oficial.